É, 2 meses de trabalho nesse novo ritmo que eu tô. Cara, e tanta coisa já aconteceu. Mudar faz muito bem. Essa que é a grande verdade. E eu não falei isso em outros vídeos anteriores. Não me lembro de ter falado isso. Mas um dos motivos de eu ter saído da minha antiga empresa foi por eu me sentir muito acomodado. Me senti muito acomodado, pessoal. E tava tudo bem. Lugar que eu tinha liberdade, de boa, você conhece todo mundo, você sabe, a gente usa aquela palavra, né? Eu já tinha feito a cama ali naquele lugar e tal, tudo muito bem, de boa. Você tem ali as suas regalias, né? Que eu acho que é justa para quem é antigo de casa, sabe? Muitas pessoas interpretavam de uma maneira diferente. Eu também era um cara que invariavelmente levava muita pessoa ali para a empresa, né? Então não que a empresa era boazinha e tal, mas a empresa tem o interesse dela, né? Mas eu me senti muito acomodado. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu tenho que me desprender, sei lá. Eu comecei a não gostar daquilo, galera. Eu comecei a me sentir incomodado. Eu estava acomodado e comecei a me sentir incomodado. E eu lembro que quando algumas pessoas ficou sabendo que eu ia, os caras, que isso, não, você é louco, você vai sair daqui, não sei o que. Gente, não viaja não. Não pega, não se apega não. Não se apega a ninguém, não se apega a nada. Entendeu? Principalmente questões de trabalho, pessoal. Tem pessoas que se prendem demais nos trabalhos. E eu vou jogar nesse vídeo também uma dica que eu vi muito acontecendo. Quem me conhece sabe que eu já tenho alguma experiência, tanto em Portugal, Espanha e na França. E a maioria dos meus patrões foram portugueses. E alguns patrões têm uma mania, pessoal, alguns gestores, enfim, de te comprar. Eu assisti muito isso, as pessoas sendo compradas por pouca coisa, por mixaria. E às vezes a gente reclama, como eu já vi acontecendo, como já aconteceu comigo, de repente no salário vim faltando aí 50 euros. E a gente, como é o trabalhador, pô, se falta 50 euros no nosso salário, a gente fica bravo, é ou não é? 50 euros é grana. Cada um sabe o que faz com 50 euros, mas 50 euros é grana, gente. E não é por ser grana em si, mas é uma grana de direito seu e que você deve receber. Concorda comigo? Vá com Deus, minha filha. Então, tipo assim, a gente sempre falava, eu sempre tive esse pensamento que em contato com outro gerente que eu me dei super bem pra caramba, me dei bem num sentido de boa, lá ele, que eu me dei bem, assim, um antigo chefe meu, e ele viu que eu sempre tava ali, que eu sou um cara comunicativo, falava com o pessoal daqui, falava com a tribo A, com a tribo B, com a tribo C, falava com os brasileiros, e eu fiquei naquela... rapidão você se destaca, galera. Uma pessoa comunicativa, se ela saber gerir a sua comunicação, rapidamente ela se destaca. Porque ela tanto tem o contato na tribo A, como na tribo B, na tribo C, né? Eu assisti muito isso aqui na França, por exemplo, enquanto eu via tanto brasileiros como portugueses que não se envolvia. Brasileiros que não se envolvia, nem se envolvia sequer com portugueses. Portugueses que também não se envolviam com brasileiros, ficava naquela bolha deles, entendeu? Os árabes também não se envolvem. Se não der liberdade, então eles não se envolvem. Então eu era aquela pessoa que eu gosto de comunicar. Pra já eu gosto de conhecer a cultura as outras culturas. Eu gosto disso, isso é algo meu. Eu gosto de entender por que você pensa assim dessa maneira. Eu não sou o sertão.
entendeu? A minha cultura não é a certona. E eu gosto de conhecer o porquê que você faz desse jeito, por que é assim, entendeu? Então, eu converso com as pessoas. E eu vi muito colegas, principalmente brasileiros, sendo engrupidos de uma forma em que os patrões ou os chefes ludibriam com pequenos presentes, entende? Eu me lembro que na minha antiga empresa aqui agora, por exemplo, todo ano no Natal a gente ganhava uma cesta assim, ó, uma cesta com muitas coisas, cesta de Natal, com muita coisa. O ano passado, a minha antiga empresa não deu cesta de Natal. E cara, aquilo é uma cesta, aquilo tem o seu valor simbólico e tal, mas pronto, tanto fez, tanto faz pra mim. Só que muitos chofés ficaram bravos com aquela situação. Como assim a gente não ganhou uma cesta? Entendeu? Uma pequena coisa. Teve até chofer que foi embora, entendeu? E que através por não dar esse presente, criou outras situações, entendeu? Porque foi conversar, a empresa também não é obrigada a dar e tal, mas enfim. Então, quando falta um dinheiro na nossa conta, a gente não gosta, ninguém gosta. Agora, eu lembro que eu falava para esse meu chefe, esse meu antigo chefe, e eu falava para ele viu que eu tinha uma comunicação, e os brasileiros eram aqueles que aguentavam mais tranco, eram os que mais ralavam, eram os que levavam mais bucha. Normalmente é assim, pessoal, infelizmente. O imigrantão que leva mais o trabalho pesado. E aí eu falava com ele, cara, dá um pouco de dinheiro a mais, cara. Dá um pouco de dinheiro a mais, os meninos faziam um trabalho diferente. Falei, cara, dá um pouco de dinheiro a mais, não precisa ser muito, já que a empresa não pode, não tem condição. Ele sempre falava assim. Falei, cara, chora lá por uma quantia, joga 50 euros a mais aí na conta dos meninos. Os meninos vão ficar super satisfeitos. E é a grande verdade, pessoal. Não é difícil conquistar o motorista. Entendeu? Por 50 euros, ó, você ganha 1.000. Você ganha 1.000. Imagine que na hora de te pagar, o patrão te dá 1.050. Cara, você fica grato. Você fica grato demais. 50 euros não é nada. Mas você vai ficar grato com a atitude. E não era para fazer isso com todos os motoristas, porque tinham voltas diferentes. Mas aqueles motoristas em questão que aguentavam mais as buchas, cara, eu falava com ele, dá um dinheiro a mais pros caras, que você vai ganhar os caras. E é a grande verdade, entendeu? E de fato, mais pra frente ele conseguiu fazer isso, entendeu? E os meninos ficaram tudo contentes, por causa de 50 euros a mais, entendeu? Por causa de 50 euros a mais, os meninos caíram na mão do chefe, entre aspas, ok? E não quero dizer com isso que eu fui o pivô disso daí, não. E acabou beneficiando os meninos também. Mas a grande questão é a atitude e a mentalidade de cada um, ok? Por quê? O que eu indico também, já que eu tô falando nesse sentido de presentinhos e benefícios e tal, existem empresas também que você entra e tem empresas que perguntam para você se você está precisando de alguma coisa, principalmente aqui fora, na Holanda, Bélgica, e também a maioria são empresas portuguesas, pessoal, tá bom? Que fazem isso. E aí eles perguntam, tá tudo bem e tal, você tá precisando de alguma coisa, tá precisando de algum dinheiro aí pra você começar, porque o cara acaba de chegar lá no país. Às vezes, por exemplo, chega aqui na França, não sabe falar nada, não conhece nada, não conhece ninguém. Às vezes o cara vem de Portugal porque tá quebrado, não tem grana. E aí chega aqui, os caras perguntam, você tá precisando de alguma coisa e tal, você quer um adiantamento? O cara com 3, 4 dias de trabalho, uma semana, a empresa já pergunta se o cara quer um adiantamento. Se o cara não tem grana, o cara vai pedir, eu quero e tal. Nessa brincadeira que a empresa já te adianta um dinheiro, você fica na mão da empresa. A empresa te ganha nisso, entendeu? Eu já me ofereceram muitas vezes, eu nunca aceitei, pessoal. Entendeu? Nunca aceitei. Falei, não, obrigado e tal.
você passa o seu veneno ali e tal, e já você dá a volta por cima, entendeu? Mas quando você aceita certo tipo de favores em empresas, cara, você vai ficar na mão dos caras. E se você depois não obedecer, por quê? Porque o que acontece? Esses pequenos favores depois vai te custar caro. Esses 50 euros, por exemplo, que eu falei, depois ele te custa muito mais, entendeu? Só que o chofer acaba não vendo isso, ele fica contente que ganhou 50 euros a mais, E P da vida, se vem 50 euros a menos, natural, normal, também ficaria, entendeu? Então, às vezes, as pessoas se acomodam. Não foi esse o meu caso, eu me acomodei mais no sentido de que estava ali na empresa, e na verdade, isso foi um dos motivos, tá bom, pessoal? E na verdade, tava tudo muito bem, tudo muito pessoal, eu já tava enjoado, era do povo, eu acho, essa que é a verdade. Tanto de colegas, me perdoe os colegas que vai assistir aí, que me acompanha, e tanto do pessoal no geral. Eu tava ansiando por mudança. Só que eu não queria uma mudança de qualquer jeito, pessoal. Porque mudar de qualquer jeito, meu irmão, é trocar 6 por meia dúzia. Foi por isso que esses dias eu falei um pouco do testemunho ali. Falei que orei, busquei a Deus em oração. E Deus abriu a porta quando eu decidi mudar. Eu decidi mudar, decidi que eu queria mudar desde o ano passado. E eu já contei isso pra vocês. Entrei no secreto em oração e comecei a falar com Deus. E Deus abriu as portas. Entendeu? E passado esses 2 meses, pessoal, cara, vou ser sincero, nessa mudança minha, cara, tem sido muito bom mesmo, pelo trabalho. Acabei de sair, o chefe já me deu um toque ali também, me elogiou porque eu peguei o trabalho certo, e eles estavam esperando que eu ia dar trabalho, que eu ia errar, e era natural, porque eu tô começando, é muito natural você errar. Mas não aconteceu nada disso, entendeu? O trabalho está sendo feito, tá tudo numa boa, tranquilo, entendeu? Quebrou uma peça hoje, cheguei lá no mecânico, informei ele, avisei o mecânico, eu fiz uma vistoria nos pneus, mostrei um pneu lá que estava meio ruim, segundo eu falei, porque eu carrego muito peso. Então, ele na outra semana ele trocou. Não trocou os dois do trator e trocou do reboque também. Vou fazer um vídeo, vou mostrar pra vocês. E vou falar sobre empresas sérias, entendeu? Mas não é nesse vídeo. Então assim, isso é importante, né? Então isso mexe demais. Mas não só na questão do trabalho, que eu tenho visto muitas coisas positivas, mas a minha questão do meu dia a dia, né? Tô chegando agora, tô chegando em casa, vou jantar com a família, entendeu? Vou jantar com a família numa boa, tendo um ritmo de boa. E como muitas pessoas me procuraram nos últimos vídeos que eu coloquei, que eu falei que tem coisa boa, tem trabalho bom na Europa, sim, tem trabalho bom. Você precisa garimpar, você precisa procurar, você precisa estar atento pelas oportunidades que aparecem com você, que você vai encontrar uma coisa boa para você, entendeu? Simplesmente isso. Agora, o que eu não admito, pessoal, é ser explorado, entende? É por isso que eu bato muito nessa tecla e sou muito atacado por causa disso. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo numa boa. O importante é passar o conteúdo, e cada um tem a opinião que quiser, entendeu? Mas eu apanho muito, galera, por dar minha cara aqui. O carro até morreu, hein? Bem na ladeirinha. Eu apanho muito, galera, por dar minha cara a tapa aqui. E às vezes até defendendo no sentido do chofer, pro chofer procurar algo melhor, pro chofer deixar de ser otário, entendeu? Porque a gente tá vendendo a nossa hora muito barato, e você tem que ter consciência disso, entende? Pra você não vender a sua hora muito barato, porque o seu patrão, ele ganha dinheiro enquanto tá dormindo,
E você está ajudando isso. Tudo bem, você precisa trabalhar. Mas você não pode esquecer dos seus sonhos, dos seus objetivos, daquilo que você busca. Entendeu? Você não pode esquecer dos seus projetos. Porque tem muito motorista aí que a vida dele é só essa. E se for um prazer para você verdadeiramente, se você encontrou aquilo que é de melhor no mundo, que te dá prazer no seu trabalho, no ritmo do seu trabalho, com o que você faz, ótimo, glória a Deus. Entendeu? Porque é difícil para as pessoas encontrarem algo que realmente as satisfaça profissionalmente. Entendeu? Se é esse o seu caso como caminhoneiro, na Europa, no Brasil, glória a Deus. Levanta a mão e agradece a Deus. Caso contrário, abra seus olhos. Abra seus olhos e busque oportunidades para você não ficar só nessa, enriquecendo os outros e trabalhando para o sonho de outros, né? Porque é isso que acontece. Você está trabalhando para o sonho do seu patrão, para o sonho de outras pessoas, e não tem mal isso, desde que seja temporário e desde que você, mesmo trabalhando para o outro, você não esqueça jamais de trabalhar para o seu sonho, para os seus projetos, os seus propósitos, para os seus objetivos. Isso que é importante. Positivo? Porque senão você corre o risco de terminar sua jornada, olhar para trás e ver o que você de fato fez. Afinal de contas, o que eu fiz? Já pensou? Chegar no final da jornada? O que de fato eu fiz? O que de fato eu conquistei? O que de fato eu fiz na minha vida? Só trabalhei? Entendeu? A minha ideia para você tá valendo a pena? Se tiver valendo a pena, aí é outra história. Caso não está valendo a pena, galera, aqui, não dá pra ver não, vou mostrar uma coisa pra vocês, não dá pra ver não. Se estiver valendo a pena, beleza. Caso contrário, se não estiver valendo a pena, como eu iniciei o vídeo, mude. Busque a mudança. Busque a mudança que há dentro de você, tá bom? Eu vou começar a falar uns assuntos diferentes no canal, porque eu vou te ser sincero, pessoal, eu vou completar 40 anos de vida agora, tá bem próximo, e sinceramente eu tenho enxergado a vida de uma outra maneira. E eu tenho visto nas minhas análises que tem muita gente que tá perdendo tempo, na verdade. E eu não quero ser uma pessoa que perde tempo. Acho que eu já perdi muito tempo da minha vida, né? E eu acho que é importante a gente ter consciência disso, do nosso tempo. Há dias eu postei lá no Instagram falando do tempo, falando de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus, entendeu? O que é que você tem feito com o seu tempo? Em que tempo você está nessa vida? Será que é um tempo de guerra? Um tempo de paz? Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o seu tempo? E eu postei lá, nesse sentido, justamente... deixa eu tirar aqui, por que não tá dando para tirar? Justamente para pensar nesse sentido de deixa eu apertar aqui. Eu deixei a luz acesa, cara. E bucho. Entendeu? Justamente nesse sentido. Não vou cortar, não.
fazendo os vídeos mesmo assim, galera. Vídeo cru, entendeu? Qual que é a vantagem de você fazer o vídeo cru? É que você não perde tempo com edição e ele sai muito real, ele sai muito natural. Eu particularmente gosto. Eu adoro consumir os poucos vídeos que eu consumo, vídeos crus. Os vídeos crus são reais. Você vê que não tem corte, não tem nada aí, apaga a luz, entendeu? Então, é assim que eu gosto. Positivo? Então, pessoal, refletindo um pouco mais nesse sentido, sabe? Realmente da vida. O que você está buscando para você, o que você está realmente fazendo, tá valendo a pena? O trabalho que você tá, vale a pena? O que vocês têm feito, você, a família, construído, tá valendo a pena? Tem que valer a pena. Se você olhar e ver que não tá valendo a pena, mude imediatamente. Não perca seu tempo, porque existem muitas oportunidades espalhadas por aí e você não pode ficar perdendo essas oportunidades. Positivo? Não perca as oportunidades que vão passar por você, para você e vão embora. Positivo? Chegando aqui em casa, vou desligar e bora pra cima. Deixa o seu like, o seu comentário, se você concorda com isso ou não. Positivo? Tamo junto. É nóis.